Um estudo identifica mais de 1.000 espécies de árvores nativas em plantios de eucalipto e pinos. O levantamento técnico foi feito pela Embrapa Territorial. Vamos falar ao vivo com o pesquisador da Embrapa, o Carlos Ronquin. Carlos, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Me fale sobre esse levantamento, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção de vocês? Oi, bom dia. Então, esse levantamento ele constou de a catalogação de 106 trabalhos que listavam espécies que ocorriam em eucalipto. Porque o eucalipto ele teve sempre essa peste de ser desertos verdes. E eu quis comprovar exatamente isso, que o eucalipto não é isso. O eucalipto, principalmente sem manejo, abandonado, ele gera uma grande diversidade de espécies nativas em seu subbosque, e a gente encontrou mais de 1.000 espécies, exatamente 1.136 espécies no subbosque. Então, esse é um dado que realmente chama a atenção. Algumas espécies acabam se adaptando a algumas regiões, tem mais tradição, digamos assim. A partir desse catálogo, o que a gente pode desenvolver e potencializar com esses novos dados, hein? Então, esse trabalho ele foi feito em áreas de cerrado e em áreas de Mata Atlântica, são onde ocorre principalmente esses eucaliptos, principalmente no sudeste e no sul, onde haviam plantações de eucalipto e de pinos. O que acontece? Essas áreas acabaram sendo abandonadas e ao longo do tempo elas surgem um subbosque. E nesse subbosque, vendo esses 106 trabalhos, a gente pode encontrar algumas espécies que são madeireiras, algumas espécies que estão em extinção. Então, a importância do trabalho é esse. Além da biodiversidade, você pode conseguir espécies que são madeireiras e espécies que estão em extinção. Então, isso pode ser uma nova modalidade de recuperação de áreas florestais, principalmente nas áreas de reserva legal, onde você plantaria essas áreas, principalmente áreas de eucalipto, e ele recuperariam essas áreas. Muito bom falar dessa questão, né? Ao passo que a gente tem 10 anos aí completados de Código Florestal, o que poderia vir a ser implementado como reserva legal, a sugestão de eucaliptos e a questão também, por exemplo, de sabermos quais são as principais espécies mais direcionadas aí para a questão do uso, né, de indústria moveleira, no caso, e também aquelas que estão em extinção. Esse é um dado que vai balizar bastante a indústria também, na opinião e avaliação de vocês? Eu não sei, indústria, ele vai servir de base para os produtores rurais, porque hoje nas áreas de reserva legal você pode plantar espécies exóticas. Até o produtor ele tem mais ou menos até 20 anos para recuperar essas áreas. Então, durante esse tempo, você poderia plantar metade dessa área com espécies exóticas como o eucalipto e outra parte com as espécies nativas. E depois o eucalipto seria retirado, o produtor poderia vender essa madeira de eucalipto, e isso ajudaria, por exemplo, a financiar a recuperação dessa área. Porque o produtor ele tem muita resistência na recuperação das áreas, porque ele só vê um gasto, ele não vê ele não vê um bônus com isso, recuperando essas áreas. Então, isso seria importante porque ele poderia vender essa madeira e depois deixar essa área em recuperação, formando, por exemplo, a reserva legal. Exatamente, ou seja, com isso vocês vão dar mais um aporte, né, mais bases, dados científicos, passando isso para eles. A partir desse levantamento, já houve procuras de produtores rurais com essa intenção? Como é que tem sido essa troca, esse diálogo com os agricultores e agricultoras? Então, não tem havido, porque é uma pesquisa científica e ele não chega talvez tanto até o produtor rural. Eu acho que essa ainda é uma modalidade nova, talvez com essa divulgação e também com o programa aqui, o Terra Viva, talvez o produtor se interesse mais por isso. Ele não é é um projeto ainda de pesquisa que foi divulgado mais no meio científico e não tem um alcance tão grande ao produtor rural. Eu acho que talvez agora comece a chegar aos produtores rurais e eles saberem que eles podem recuperar as áreas de reserva legal e ainda ter algum retorno financeiro para essa recuperação. Esse é o ponto, né? De ver essa recuperação como investimento, né? Então, quando você tem os dados científicos ali já catalogados, a quantidade de espécies, então o produtor tem aí mais de 1.000 espécies
segundo a Embrapa Territorial, e aí a adequação da área ali de reserva legal justamente para atender o que diz o código, se adequar à legislação brasileira e aí de fato também ver aquilo como investimento, né? Ver aquilo como um retorno financeiro, não só um gasto. Então, a partir desse cenário, a gente acredita que isso possa vir a atingir, né, mais a agricultura e essa adequação ao código, que é algo que os especialistas, no geral, batem muito na tecla, né, pesquisador? Isso. A gente precisa ver que são mais de 1.000 espécies que ocorrem, mas se atentar para quê? Mais da metade ocorrem em só um talhão. Foram pesquisados mais de 170 talhões. Então, é uma diversidade grande, porque a maioria das espécies, grande parte, até mais da metade, ocorre só em um talhão. As espécies mais indicadas seriam aquelas que ocorrem, por exemplo, em mais de 20% dos talhões. Então, no trabalho, a gente tem listado lá acho que mais de 30 espécies que ocorrem mais de 20% dos talhões. Algumas espécies como o cedro, a copaíba, alguns ipês. Então, essas espécies talvez já estão mais adaptadas e elas poderiam ser mais indicadas para serem plantadas nessas áreas. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Espero nos falarmos em outras oportunidades. Um excelente dia. Boa semana para todos vocês aí da Embrapa Territorial. Ok, obrigado a vocês. Obrigada.